Boa noite, Simone. Jaqueline já entrou. Eu vou só digitar aqui o nome da nossa live, tá bom? Boa noite para quem está entrando. Estou digitando o nome da nossa live para quem entrar posteriormente conseguir acompanhar, tá bom? Já vou chamar Jaqueline. Muito bem. Já que você me manda um oi para eu conseguir te chamar, por favor. Boa noite. Já vou chamar a Jaqueline. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Tia Ana. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Letícia. Oi, Jaque. Oi, Fer, Tudo bem com você? tudo e com você? Tudo bem também. Bom, eu tô me vendo travada. Pra você está normal? Você ficou com um efeito especial, na verdade. Tô bonita? Tá escrito advogada do dia. Que doideira! Agora saiu. Aí, agora ficou bom. Ah, pronto. Mas é Tinha que eu não tô ficado. me vendo, fiquei congelada aqui na tela. Ah, agora também? Tô congelada, mas não tem problema. Se vocês estiverem me vendo, a gente vai. Aqui tá tudo normal, tá tudo bem. Então, beleza, som tá tudo certo. Ah, então tá bom. Boa noite para quem já está aqui conosco, né? Boa noite para quem está entrando, Paulo, Lauriane, algumas pessoas estão entrando. Eu já fixei o nosso tema, né? É, A Letícia falou que ali tá tudo certo também, Jaque. Então acho que só tá travando aí para você, mas o áudio tá ok para mim também. Então, beleza. Então, tudo bem. Tá bom? Então vamos começar a nossa tão esperada live. É uma honra ter você aqui comigo. Eu desde já agradeço por você ter aceito o convite, pela sua disponibilidade. E eu sei que hoje a gente vai falar de um assunto muitíssimo importante, mas também muitíssimo impactante, né? Então, bom, antes de eu fazer a introdução, então eu vou me apresentar e você se apresenta, pode ser? Pode ser. Então, para quem está aqui e não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou pedagoga, sou especialista em neuropsicologia infantil e eu tenho aqui o Instagram do Atena Educação com o objetivo único e exclusivo de trazer conhecimentos, informações e dicas para mães e pais, né, nesse processo, nessa linda tarefa de educar. Então, tudo que possa auxiliar nesse processo, eu tento trazer aqui. E claro que o tema de hoje, ele é algo assim que quando a gente vê de início, ele dá um impacto e isso é absolutamente normal, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive, por que que dá esse impacto, né? Mas a Jaque vai se apresentar então, e aí eu faço uma introdução para a gente começar o bate-papo, pode ser? Pode ser. Bom, Fer, eu que agradeço o seu convite inicialmente. É muito importante que a gente fale sobre esses temas, apesar de serem tão pesados, doloridos, muitas pessoas se emocionam e é um gatilho, na verdade, né? Para muita gente é um assunto não discutido, não debatido ao longo da vida e depois na fase adulta a gente acaba descobrindo que muitas vezes nós somos vítimas dessas situações sem saber, sem ter conhecimento. Eu vou me apresentar, então, como a Fer já disse, eu sou Jaqueline, mas pode ser Jaque sempre. Eu sou advogada, eu sou especialista em várias áreas, mas a que mais tem relação aqui com a nossa live é a área de família. Eu sou presidente da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, da OAB aqui de Campinas. E no começo desse ano, um pouco antes da pandemia, fui nomeada como vice-coordenadora da Comissão de Legislação e Normas do CMDCA, do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Fora outras coisas jurídicas, mas que não vai fazer diferença aqui para a gente.
E sou voluntária junto com a Fer, sou voluntária em outros projetos. Lá na instituição em que eu e a Fer somos voluntárias, eu estou sempre presente também, participando de tudo que for possível. Enfim, essa sou eu. A Jaque, ela faz muitas coisas, né, Jaque? Mas essa sua proximidade com a questão dos direitos das crianças e adolescentes e esse trabalho até voluntário e com os pais nas instituições é muito importante para a nossa conversa, né? Isso. A gente não chegou a conversar antes sobre isso, mas por que eu falei que é um assunto importante, mas também impactante? Foi muito interessante a reação de algumas pessoas quando eu mandei a publicação, o folder da nossa live, né, para fazer a divulgação. Assim, que algumas pessoas falaram, nossa, mas, né, abuso sexual, uma pessoa até me falou assim, dá a impressão de que vocês vão falar dos direitos depois do ato consumado. Então, é justamente assim, como pedagoga, a gente tem um pouquinho de psicologia, né? O que tinha uma intencionalidade, na verdade, nas pessoas que me disseram isso, que na verdade nossa, é meio inadmissível pensar nisso, né? E é isso mesmo, né? Isso acontece. As pessoas têm muita dificuldade em falar sobre o abuso sexual infantil. Então, por isso que até no tema do nosso folder de divulgação, eu não coloquei o termo infantil. Eu coloquei só abuso sexual. E aqui hoje já no tema para quem entra, eu já coloquei que é infantil. Mas por quê? Porque muitas pessoas ficam impactadas lá no começo e às vezes ficam até com certo preconceito de escutar, né? E por isso é importante a gente discutir. Porque a partir do momento que as pessoas não pensam em discutir sobre isso, elas também não pensam em como prevenir que o seu filho, que o filho do seu amigo, né, crianças e adolescentes próximos possam passar por essa situação, né, Jaque? Isso. Acho que muita gente acompanhou, né, no noticiário recentemente aquele caso da menina de 10 anos do Espírito Santo, né, que engravidou, né, sendo estuprada pelo próprio tio desde os 6 anos de idade. E é muito forte a gente pensar que uma criança era abusada desde os 6 anos de idade, né? E que engravidou e teve todo aquele processo que ela fez o aborto, né? E aqui não convém a gente discutir a questão do aborto, mas sim do ato ali que aconteceu durante 4 anos o tio abusando dela, engravidando uma criança de 10 anos, né? O quanto isso impacta na vida dessa criança, porque ela tem 10 anos, ela é uma criança, né? Então, a partir eu fiz algumas pesquisas e alguns dados da Fundação FEAC mostrou que 70% das vítimas de estupros no Brasil são crianças e adolescentes. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje e é por isso que agora eu passo a palavra para você, Jaque, que é especialista assim no assunto e que tem muito mais contato com tudo isso, né? E para nos contar um pouquinho, né? Por que você acha que esse tema ainda é tratado como tabu? Por que as pessoas ainda um pouquinho aí da sua trajetória, do que você tem visto, da questão das ações preventivas e tudo mais, tá bom? Tá bom. Fer, se você me permite, primeiro eu queria fazer algumas ponderações. Primeiro, com relação a esse comentário que você ouviu, né, sobre, mas vocês vão falar sobre o que fazer depois do ato consumado? Não é o objetivo da nossa live, na verdade. Mas esse tipo de reação mostra que a gente ignora a realidade, na verdade, e principalmente a realidade do nosso país. Nós somos um país com um número altíssimo de crianças vítimas, e aí depois eu vou fazer a distinção, mas eu vou falar de violência sexual, porque existem espécies. Porém, a gente tem a sensação equivocada de que aqui no Brasil, por exemplo, essas coisas só acontecem nas regiões norte e nordeste, que de fato são localidades onde o número de crianças vítimas de violência sexual é maior, de um tipo de violência sexual, mas isso não está distante da gente, isso é muito próximo, na verdade. Então, é essa a primeira ponderação. A segunda é que talvez eu vá citar algumas situações, mas eu já vou deixar claro que não é nenhum caso que eu atuei, eu vou trazer coisas que são públicas, por uma questão ética e também porque não é confortável, né? E também não sei de tudo, tá? Então, se por acaso eu falhar aqui em alguma pergunta, se eu não souber a resposta, depois vocês mandam para a Fer, mandam para mim, chega até a gente e a gente responde. Fer, a verdade é a seguinte, não é a violência sexual praticada contra a criança e adolescente ou adolescente que é tabu.
é tabu a sexualidade. Qualquer assunto relacionado à sexualidade é tabu. E por causa disso, a gente se esquece que muitas vezes... outra última ponderação. Se eu olhar para baixo, é que eu tenho uma cola, tá, gente? Só porque Fica à não vou vontade. esquecer. É absolutamente normal. Ô, Jaque, antes de você continuar, eu queria só fazer um convite para as pessoas que estão aqui para o aviãozinho e convidar pelo menos umas 5 pessoas aí para participar dessa live tão importante com a gente. Então, quem está aqui, se puder apertar o aviãozinho, convidar aí umas 4, 5 pessoas para vir aqui participar com a gente e a gente conversar sobre assunto importante, tá bom? Jaque, pode. Bom, então, eu dizia que o tabu não é somente, né, a violência sexual contra criança e adolescente, mas é a sexualidade. Eu fiz uma live, eu não lembro agora há quanto tempo exato, foi durante a pandemia, com a Laura. Ela é sexóloga e educadora sexual. E nós falamos exatamente sobre esse tema. Nós falamos da dificuldade que a sociedade tem em tratar da sexualidade como um todo, mas também... Ai, Fer, você travou. Será que eu travei também? Pensei por um minuto. Voltou? Tá, voltou, Fer. Bom, então tá bom. Se travar mais uma vez, eu vou mudar de lugar aqui em casa, viu? Porque pode em casa, tá? Então, eu não sei, porque eu acabei de me mudar, tem uma semana que estou aqui, então eu não sei se pode ser o meu sinal, se pode... Qualquer coisa eu mudo também. Tá bom. Então, voltando. A sociedade tem dificuldade de falar desse assunto entre adultos, que dirá entre adulto e uma criança. Só que a gente se esquece que não falar sobre esse assunto, o desconhecimento leva ao silêncio. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes uma criança, ela não denuncia a violência sexual porque ela não sabe que ela é vítima de violência sexual. A criança não identifica que aquela conduta do agressor é uma agressão. A criança não sabe identificar quais são seus órgãos sexuais, ela não sabe dar nomes, ela não consegue. Então, não é raro que uma criança seja vítima de violência sexual, como o caso dessa menina de 10 anos, por muito tempo até que isso seja descoberto. Porque ela não consegue externalizar isso. Então, é por isso que a gente tem um número tão... também, né, um dos motivos. A outra coisa, o fato de ser tabu, é porque é uma questão histórico-social. Se a gente for olhar a história do Brasil, a gente vai ver que a gente tinha, na época da escravidão, por exemplo, as meninas negras vinham com suas famílias, as famílias escravizadas, elas lá com 6, 7 anos, elas viravam, eu não consigo nem dizer um termo bacana, assim, suave, mas elas eram o objeto sexual do senhor da casa, do dono da casa. Então é uma questão histórico-social e cultural que a gente precisa desmistificar, a gente precisa tratar. E a gente vê reflexo disso, Fer, em números. Você falou da questão, né, dos casos de estupro. Eu tinha esse número aqui também, é da Fundação FEAC mesmo. Mas para vocês terem uma ideia, alguns dados recentes do início desse ano. Agora eu vou colar, senão eu vou errar. A violência sexual contra criança e adolescente correspondeu a 11% dos 159 mil registros feitos pelo canal de denúncia do governo ao longo de 2019. Então, isso aconteceu ao longo de 2019 e no começo desse ano foi divulgado. Ao todo, no ano passado, foram 17 mil ocorrências dessa natureza. Aí a gente pode pensar assim, nossa, nós somos um país gigante. O que são 17 mil ocorrências? São 17 mil crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual e que foram capazes de externalizar isso, e isso, ou então, que foi objeto, foi possível que um adulto identificasse, e isso foi denunciado. Eu tenho certeza... Rapidinho só te cortando, porque talvez isso não esteja claro para muitas pessoas, mas existem muitos casos em que as crianças não denunciam, né? Às vezes se tornam adultos que passaram por abuso sexual sem que ninguém saiba além dela e, obviamente, do agressor, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu tenho certeza, e aí a gente, lógico, nunca vai ter números concretos, mas que esses dados são subnotificados. É a mesma coisa que acontece quando a gente fala de violência contra a mulher. A gente vê o número crescente de violência contra a mulher,
Mas nas pesquisas a gente tem a informação, por exemplo, de que nem 10% das mulheres vítimas de violência denunciam. Então esses números horrorosos que nós vemos, eles são 90% maiores. E a mesma coisa a gente tem que, a gente pode concluir com relação à criança e adolescente. Desses 17 mil aí que eu disse do ano passado, a maior parte dos casos é de abuso sexual, 13.418. 3.675 são de exploração sexual. Eu vou dar um pulinho aqui no meu roteiro para explicar a diferença. Violência sexual são aquelas situações em que a criança é vítima de estupro. E quando a gente fala em estupro, a gente não está falando em conjunção carnal. O Código Penal diz que é estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Outro ato libidinoso é qualquer ato que invada a privacidade, que atente contra o corpo, contra o físico ou não contra o físico. Por exemplo, submeter uma criança a assistir um ato sexual pode ser considerado estupro de vulnerável. Não precisa, então, ter o contato físico. Isso é violência sexual. A exploração sexual é outra situação, que também existe. Nos números da denúncia, a gente vê que é um número que foi bem inferior. Porém, eu acredito, e pelo que eu tenho estudado nos últimos anos, esse número é muito maior do que da própria violência sexual, que é o ato de submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos. E aí é menor de 18 anos. Ou que por alguma enfermidade, deficiência mental, não tenha discernimento completo para entender que aquela prática é uma prática sexual, para entender o que está acontecendo. E por que eu acho, né, que assim, é fácil concluir que a gente tem um número muito maior de exploração sexual do que de violência sexual? É só a gente imaginar a seguinte situação. A prostituição não é crime. A gente sabe disso. Para uma mulher de 18 anos, se ela quiser se prostituir, ela não está cometendo crime algum. Porém, propiciar, facilitar, dar condição para que essa mulher se prostitua é crime. E o mesmo com criança. Quantas meninas não são inseridas na sabe que nesse país continental nós temos situações não muito raras em que famílias muito pobres, em condição de miserabilidade, trocam suas filhas por comida. A gente sabe, eu vou até dar um exemplo que eu vivenciei. Eu fui para um determinado estado do Nordeste no ano passado, ano retrasado. Ano passado. Não, ano retrasado, foi quando eu casei. Agora eu lembrei. E quando eu cheguei no hotel, eu me assustei com a quantidade de cartazes, de campanhas contra a exploração sexual e turismo sexual. Que também a gente tem que falar do turismo sexual. E aí eu me lembro de ter parado, eu e meu esposo, a gente parou na recepção e eu comentei com a recepcionista. Eu falei assim, nossa, mas quantos cartazes sobre esse assunto, por que disso? Ela falou assim, se for olhar aqui nesse hotel, a gente pode falar que a grande maioria dos quartos está ocupado por homens que viajam sozinhos. E aí eu fiquei com aquela cara de, e qual é o problema, né? Homens que viajam sozinhos. E ela me disse, ela falou assim, eles vêm pra cá para prática, né? Para ter relações sexuais com as garotas que se prostituem aqui. Nossa. Aí passou disso para a seguinte situação. E eu falei para ela, nossa, que absurdo. Ela me respondeu assim, Fer, absurdo nada. Vai olhar a roupa que essas meninas ficam andando na beira da praia. Então, é aquilo que a gente falou, você tá travada, eu não, acho. É isso que a gente está falando. A gente, às vezes, ignora o que está acontecendo. E aí tem mais números aqui. Esse ano, 2020, só nos primeiros meses do ano foram registradas 4.700 novas denúncias. E eu não tenho números exatos agora, mas nós já temos informações de que esse número cresceu de maneira horrorosa no período da pandemia. E vou explicar por quê.
70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são praticados por pais, mães, padrastos, madrastas, outros parentes, amigos, pessoas próximas. São as pessoas que convivem com essas crianças e com esses adolescentes. Chega a dar náusea, né? Ouvir uma coisa dessas é assustador, mas a realidade é essa, Fer. E já aqui, pensando nessa realidade, você consegue falar um pouquinho até do programa e tudo, você acaba percebendo do perfil, né, dessas crianças que ficam mais vulneráveis a essa situação, se existe um perfil, né? Existe. Você pode falar um pouquinho, por favor? Normalmente, Fer, são crianças que são menores, né? São as criancinhas mais novas. A partir de determinada idade, elas já começam a conseguir externalizar, mesmo que de forma não tão clara, o que está acontecendo. São crianças que muitas vezes não têm contato com outros adultos de confiança. Então, por exemplo, a criança que não tem o professor, que não tem o pirueiro, que também é um caso bem comum de acontecer, mas enfim, é a criança que não tem confiança, normalmente, em outro adulto, e que muitas vezes está aos cuidados de alguém que não deveria estar, né? A maioria dos casos são meninas, mas acontece com meninos também. Então, aí eu vou voltar numa coisa que eu ia falar lá no começo e acabei me esquecendo, mas, por exemplo, vi recentemente um post no Facebook que era um vídeo falando sobre um adolescente que teria denunciado a tia por estupro. E os comentários foram horrorosos, porque as pessoas diziam assim, denunciar, ele tinha que agradecer, tem que aproveitar, é a oportunidade de aprender. Desculpem as palavras agora, mas tem que comer mesmo, tem que... Então, você consegue ver que isso também está relacionado ao machismo. Porque se é uma menina de 14 anos que diz fui estuprada pelo meu tio, a sociedade vai achar aquilo horroroso. Mas o menino fala que ele foi estuprado porque é estupro. Ele foi estuprado e a sociedade reage com não, você tinha que concordar. Você tinha que ficar quietinho e aproveitar que isso aconteceu. Parabéns pra ti, olha lá, tá iniciando o garoto, entende? Então, existe sim um perfil, a gente consegue identificar que na maioria das vezes são crianças, a maioria são meninas, mas isso não significa que não aconteça com meninos, não significa que não aconteça com adolescentes, e também não tem qualquer relação com classe social, não tem qualquer relação com formação dos pais, não são raros os casos em que as crianças, né, são vítimas, como eu disse, dos próprios pais, e muitas vezes são pessoas em condições excelentes, com formação universitária, muitas vezes com cargos reconhecidos, importantes, enfim, não existe uma regra. Que aí é um distúrbio psicológico, né? Aí eu não vou entrar na questão que não é da minha área psicológica, mas eu sempre, o que eu vejo assim na área do direito penal é o seguinte, existe o criminoso e o criminoso costumaz. A pessoa que sai de casa, passa na feira e rouba um cacho de bananas para alimentar a família, ele cometeu um crime. A pessoa que sai de casa todos os dias para pular o muro da casa de alguém, para roubar um celular, ele é um criminoso costumaz. A questão da violência sexual também tem isso. A gente precisa analisar o contexto e entender. Obviamente que qualquer tipo de violência sexual contra uma criança e um adolescente é abominável, né? Mas analisar o perfil do criminoso aí é uma outra questão bem mais complexa. Sim. A Olga falou, por essas e por outras eu parei de trabalhar para cuidar dos meus filhos. E a biomédica, filhos necessitam de pais atentos, né? A Olga também tinha falado, já e acho legal a gente pontuar, da importância de se falar sobre isso nas escolas, né? Porque a gente não se fala, né, sobre isso nas escolas, assim. Realmente ainda tem essa questão de pensar ser muito delicado tratar desse tema, né? Você desenvolve um trabalho com pais, né, de adolescentes com relação a isso. O que você pode contar um pouquinho sobre esse trabalho com pais, de tentar mostrar, né,
essa vulnerabilidade em que as crianças estão expostas, né? E como que você costuma recomendar para eles quais ações eles podem ter e etc. Uhum. Fer, primeiro é assim, essa questão do trabalho com os pais começou lá na instituição em que nós somos voluntárias, depois de algumas palestras que eu levei para as crianças, porque eu faço esse trabalho em uma comissão da OAB, que se chama Comissão OAB Vai à Escola, que inclusive eu vi a doutora Cláudia entrando, ela é a presidente. Obrigada por estar aqui, Clau. E começou com as crianças e os adolescentes, e depois nós percebemos lá nessa instituição e posteriormente na comissão, que a Clau até pode mandar e explicar pra gente se ela quiser, que não adianta só a gente falar com as crianças se os pais também não estão por dentro e se eles não falam a mesma linguagem. Uhum. As minhas experiências conversando com os pais, eu não sou mãe, tá, gente? Então já vou deixar isso claro, porque se eu falar alguma besteira, vocês já sabem, eu sou mãe de cachorros, que inclusive ela está aqui no meu pé, olhando pra minha cara nesse momento. Independentemente do assunto, o impacto que eu sempre vejo inicial é de uma blindagem. Os pais não querem falar. Então, o primeiro contato sempre é aquela coisa de um pai calado, um pai que tem receio de perguntar e também ouve e faz aquelas caras que a gente já percebe. Quem fala para público percebe, pode estar falando para 1000 pessoas, consegue identificar as expressões e saber como as pessoas estão reagindo. Esse é sempre o primeiro impacto. Muitas vezes, o retorno não, mas a educação do meu filho, quem sabe sou eu. Eu é quem sei como tratar com o meu filho. Ou então vem reações do tipo, como acho que foi a Olga que falou, né? Que decidiu trabalhar para ficar em casa e cuidar dos filhos. Uhum. A minha primeira orientação para eles sempre é que é uma questão legal, além de ser uma questão de afeto. A gente tem uma determinação na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente dizendo que é responsabilidade dos pais, do Estado e da sociedade como um todo zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes e protegê-los de qualquer tipo de violência, de exploração, de agressão. Então é responsabilidade de toda a sociedade. Esse é o primeiro alerta que eu faço. O segundo é que a gente não adianta tapar os olhos, né? Como diria minha mãe, tapar o sol com a peneira, que também tá aí, que eu vi, minha mãe e minha irmã, beijinhos. Porque não vai mudar em nada. Na live que eu fiz com a Laura sobre educação sexual, a gente debateu exatamente isso. Porque nós tinha acontecido uma votação na ONU, há poucas semanas antes, sobre o seguinte, a ONU traçou um projeto para utilizar a educação sexual como ferramenta para o combate de violência sexual contra crianças e adolescentes e mulheres. Os países tinham que votar com relação à implementação desse projeto, desse protocolo, e era uma sequência de reuniões, uma série de reuniões, e em cada uma delas se votava uma parte. Na primeira reunião, o Brasil foi contrário à implementação da educação sexual, e aí eu estou dizendo educação sexual não nas escolas somente, mas como política pública. Então, a educação sexual poderia estar num CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social, minha mãe me mandando a carinha bonitinha, poderia estar no Conselho Tutelar, poderia estar nas escolas públicas ou não, e principalmente dentro de casa. Nas outras votações, o Brasil se absteve, então o Brasil não votou nem contra nem a favor, mas esse tema ainda não foi concluído lá. Por que eu trouxe isso? Porque a gente precisa lembrar que a responsabilidade também é do Estado. Então, sim, nós temos que fazer a nossa parte, não devemos esperar o Estado, mas não podemos nos esquecer que é uma determinação constitucional de que a obrigação é do Estado, da sociedade e das famílias, dos pais e das famílias. Bom, foi feita uma pesquisa sobre a implementação da educação sexual nas escolas, principalmente, e existem as justificativas de quem era a favor e quem era contra. E aí vem um contrassenso muito interessante, porque assim, quem é contra diz que educação sexual deve se ensinar em casa. Porém, quando essas pessoas são questionadas se elas falam sobre sexualidade com os filhos, elas respondem que não falam. E aí, quando a gente fala de ensinar sexualidade,
Aí, gente, se eu falar alguma besteira, vocês vão lá no meu Instagram, ver a minha live com a Laura, que ela explica certinho a diferença para eu não falar besteira, né? A gente percebe o seguinte, as pessoas não sabem o que é educação sexual. As pessoas acham que educação sexual é ensinar o ato sexual. Né? As pessoas acham que é motivar as crianças, enfim, eu não sei exatamente o que se passa, né? E não é, na verdade, é ensinar a criança que ela tem um corpo que é dela, que determinadas atitudes não podem acontecer, que outras pessoas não podem tocar em determinadas partes do corpo e que elas precisam conhecer o seu corpo para exatamente conseguir externalizar quando elas são vítimas de violência. Então é muito importante, sim, falar sobre educação sexual. Não é a minha opinião pessoal, é a opinião de quem vê na prática como esses relatos chegam, quando eles chegam, né, depois de quanto tempo eles chegam, e muitas vezes como as situações são distorcidas também. Porque quando a criança não consegue falar, pode ser que também não há uma situação de violência sexual, porém, um dos genitores ou responsável, enfim, algum familiar, entenda dessa forma porque a criança não sabe falar. Então é muito importante, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa debater isso e entender que é questão de política pública, sim, mas também é questão de postura nossa, de desmistificar, de possibilitar o diálogo dentro de casa, primeiramente, mas também em todos os lugares onde uma criança pode frequentar. Sim. Jaque, sabe que além de toda essa questão, tem uma questão também, além de ensinar a criança sobre o seu corpo, sobre as partes em que não pode ser tocada e etc., né? A gente precisa ensinar, agora falando um pouco da área da educação, né, que é a minha área, a gente precisa ensinar as crianças também a expressar os sentimentos dela, né? A dialogar e a falar. E é desde pequeno que a gente ensina. Então, quando uma criança lá de 2, 3 anos está brigando, né, com um coleguinha por causa de um brinquedo, quando eu vou e ensino essa criança a tentar conversar com um coleguinha ao invés de resolver batendo, por exemplo, eu estou ensinando essa criança a se expressar. Eu estou ensinando essa criança a dizer o que ela não gosta, a dizer o que ela gosta. E aí entra também quando ela pode passar por alguma situação de vulnerabilidade em que alguém pode tentar, né, aliciar, abusar, enfim. Porque a criança, se ela vai desenvolvendo essa habilidade de argumentar, essa habilidade de se expressar, é muito mais fácil para ela dizer aos seus pais, dizer a um adulto da sua convivência o que está acontecendo, né? Então, se a gente ensina essa criança a falar, se a gente fica reprimindo essa criança o tempo todo, reprimindo os seus sentimentos, né? Então, aquela atitude que é muito horrível de se ver, mas ainda acontece, de engole o choro, né? A gente ensina para essa criança que ela precisa se sentir triste, se sentir com medo, mas ela não pode se expressar. E aí, muitas vezes, a gente pega esses casos em que as crianças não compartilham isso com os adultos, né? Eu tenho, assim, genericamente vou falar, mas 2 casos que eu conheço, né? E é por isso que eu falo que, quando você falou dos números no começo dos casos que são denunciados, existem muitos que não são, porque esses 2 que eu conheço, eles não foram, né? E são de pessoas adultas, não são de crianças, tá? Mas ela era de uma classe social mais baixa e ela era abusada pelo padrasto. E ela falava para a mãe, só que a mãe não acreditava nela, achava que a criança ela estava mentindo. Então a mãe nem sequer tentou averiguar o caso e por algum tempo ela foi abusada e tem muitos psicológicos e emocionais na vida adulta, né? Isso eu tô falando de alguém que foi uma criança de uma classe social mais baixa, né? Agora tem um caso também de uma moça que era de uma classe social alta e a mãe deixava na casa do tio para ir à igreja. E ela nunca foi, nunca chegou ao ato, mas ela era viciada, ele passava a mão, enfim, é muito forte pensar nisso, mas isso acontecia. E ela nunca teve coragem de dizer à mãe, até porque ele colocava esse medo nela. E ela cresceu, hoje ela já é adulta, né? A mãe nunca soube disso, não sabe até hoje, mas ela tem fortes impactos nessa questão sexual, né? Então, é muito importante a gente falar disso e a gente ter ações preventivas com nossas crianças e adolescentes, porque a gente não está pensando só no agora, não está pensando só que pode acontecer, igual a menina do Espírito Santo de 10 anos de engravidar, né? Engravidar, o abuso ele não é só
só o ato em si, né? Você mesma falou disso no começo, do que caracteriza o abuso, mas a gente precisa pensar porque essas crianças, elas podem, né? Elas podem, muito provavelmente, na verdade, ter impactos emocionais muito maiores na vida adulta, né, Jaque? Eu vou pegar o caso de novo dessa menina para promover, para pedir uma reflexão. Logo que isso aconteceu, eu dei algumas entrevistas aí para a rádio e tal, e eu percebi que assim a curiosidade das pessoas era muito maior com relação ao fato de ela ter feito um aborto ou não, do que com o fato de ela ter sido vítima de um abuso sexual durante tanto tempo e o abusador ser alguém da família. Então, o choque maior não era ela ter sido vítima, mas sim, aí é uma questão que a gente sempre fala, é a culpabilização, né? É pegar a vítima e colocar ela numa situação de culpada. Então, não, a menina foi vítima, mas agora ela é culpada porque ela está, né, realizando um aborto. E teve outras situações que eu vi, porque rede social, Fer, eu vou falar uma coisa pra você. Ela pode ser muito útil como que a gente, né, em atitudes, por exemplo, como a nossa agora. Mas as pessoas, elas ganharam uma liberdade que elas confundem liberdade de expressão com uma série de outros, de tipos penais, de crimes, né? Elas acham que elas podem falar o que quiser, e eu sempre falo nas palestras que eu faço, principalmente de bullying e cyberbullying para as crianças, que a internet não é terra sem lei. Não é assim. E eu vi um post de uma professora. Essa professora comentou algo do tipo assim: a menina ela era vítima de estupro, né? Desde os 6 anos, né? Durante todo esse tempo, durante 4 anos. Depois de 4 anos, ela já estava acostumada. Na verdade, o que ela tinha era vida sexual ativa. Nossa. Essa professora, ela foi exonerada. Ela era servidora pública, ela foi exonerada. E eu trouxe esse comentário para mostrar para vocês que, assim, o que acontece nos casos de violência contra a criança, independente de ser sexual ou não, é a mesma coisa que acontece nos casos de violência contra a mulher. As pessoas, elas transferem a culpa do criminoso, né, do agressor, para a vítima. E isso acontece muito também porque a gente tem mídias, no geral, que dão visibilidade para o agressor. Elas não dão visibilidade para a vítima. Elas não colocam a vítima, por exemplo, a Maria da Penha. Maria da Penha tá na mídia toda hora porque ela foi uma guerreira, foram anos de luta, foram anos de batalha. Mas quantas Marias da Penha não existem? O que aparece sempre é a notícia: mulher vítima de violência em casa, e aparece a cara do fulano, o nome. Enfim, a gente precisa repensar isso também. E, Fer, tinha outras 2 coisas que eu tinha pensado enquanto você estava falando, que a gente precisa lembrar o seguinte: primeiro, aí é você que é educadora, você me corrija se eu estiver errado. Criança segue exemplo. Então, o que é muito comum? É muito comum uma criança que vive num ambiente onde a violência de qualquer tipo é normal, é normalizada, né, na convivência. É muito comum que essa criança seja vítima de violência durante muito tempo até ela entender que ela não é. Ela vai descobrir que não é, que aquilo tá errado, quando ela passa a conviver com pessoas que demonstram para ela que aquilo tá errado. Sim. Esse é o primeiro ponto que eu queria lembrar vocês. O segundo é que existem também situações que calam as crianças. Por exemplo, quando a criança vive nesse ambiente hostil, nesse ambiente de violência, os adultos que ela tem de confiança, que ela poderia, né, confiar, não são de confiança. Então ela não tem para quem falar. Muitas vezes tirar a criança do convívio social para tentar protegê-la dentro de casa, ao invés de estar protegendo, a pessoa está a colocando em risco. Porque ela não tem o professor, ela não tem o tio da perua, ela não tem o pai do amiguinho onde ela vai dormir, ela não tem ninguém. O caminho é o inverso, o caminho é o diálogo, o caminho é estar atento, né? Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho filho, mas eu imagino que se a gente prestar um pouco de atenção, a gente consegue ver a conduta de uma criança alterando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Eles não estão assistindo, mas se eles estivessem, eles me autorizariam a falar.
que não é de violência sexual, é de outra coisa, mas para a gente entender como é perceptível a mudança de comportamento numa criança. Uhum. Um filho de um dos meus amigos, ele tem 3 anos e ele estava na escola. Ele estava na escolinha antes da pandemia. E ele é uma criança mega sociável. Ele é uma criança que conversa com todo mundo. Inclusive, você conversa com ele com 3 anos e ele fala melhor do que muito adulto. Ele usa os plurais de uma maneira inacreditável. De tanto que ele fala. Acho que aprendeu com a tia Jaque. Aí... a prática leva a excelência. Durante a pandemia, minha amiga decidiu tirar ele da escola porque ele estava tendo aula online. Uhum. E não tem Cristo que faça aquela criança ficar parada na frente do computador. Não adianta a tia falar, desenha uma borboleta, que ele vai falar que quer desenhar uma cobra, e pronto, acabou, e assim será. Que ele é essa pessoinha. O fato é que essa falta de convivência começou a fazer com que ele mudasse o comportamento. Imediatamente os meus amigos perceberam isso. Imediatamente procuraram, né, um especialista e estão tentando encontrar uma forma de melhorar a situação. Por que eu tô falando isso? Uma criança que é vítima de violência sexual, ela dá sinais. Se ela não sabe externalizar, ela dá algum sinal. Os pais, os responsáveis, os professores, enfim, todo mundo que lida com a criança tem condição de prestar atenção e observar esses sinais. Ela dá ela dá um sinal de alteração de comportamento, né? Em algum sentido, né, Jaque? Eu vou te interromper rapidinho só para complementar. Pode falar. Mas, normalmente, né, quando a criança, ela tá sofrendo alguma coisa, né? Não necessariamente é o abuso sexual, mas que impacta negativamente no psicológico, no emocional dela, ela é uma criança que, de repente, ela é mais sociável, ela fica mais quietinha, ela pode ficar mais irritada, ela pode ter uma questão de sono alterada, não conseguir dormir direito, ela pode ficar com inapetência, que é a falta de apetite, então, assim, quando a gente presta atenção às atitudes, às condutas da criança, a gente consegue identificar alterações. Às vezes são mínimas, mas a gente consegue sim identificar. Por isso que é tão importante prestar atenção às nossas crianças e adolescentes o tempo inteiro, né? Não é ficar o tempo inteiro atrás deles, mas prestar atenção nas atitudes, né? Ô Fer, eu sei que o seu público, a maioria, né, das pessoas que estão aí não é da área jurídica, mas eu queria trazer para vocês só rapidinho assim uma questão para vocês entenderem o quanto a nossa história, a nossa cultura, né, nosso crescimento social impacta no direito também, porque o direito é uma ciência social e no direito funciona da seguinte maneira: não existe lei sem conduta anterior que a defina. Então, para uma coisa ser criminalizada, ela precisa ter acontecido. Para alguma coisa ser autorizada, ela precisa já ter acontecido. E a gente tem aqui no Brasil um histórico, na verdade no mundo, mas trazendo mais para o nosso país, um histórico da legislação de proteção à criança que é triste, porém estamos num momento interessante. Para vocês terem uma ideia, até 1959, nós não tínhamos legislação que protegia criança e adolescente. Nesse período, era muito comum que elas fossem vítimas de abusos e maus tratos sem que houvesse qualquer lei que as protegesse ou que penalizasse o abusador ou o agressor. Então, 1959 parece longe, mas não é, né? E aí, só em 1990, a gente teve uma convenção internacional que tratou dos direitos da criança e do adolescente, a Convenção dos Direitos da Criança. No Brasil, o ECA completou 30 anos esse ano, e só com a Constituição de 88 e o ECA, que a gente incorporou no nosso ordenamento jurídico o que a gente chama de doutrina da proteção integral da criança. Antes disso tudo, a criança ela era colocada à margem da sociedade, como uma série de outras pessoas. Quando a gente fala assim minorias, a gente está falando de minorias políticas, e crianças são minorias políticas porque quem edita a lei são os nossos legisladores, que são eleitos pelo povo. Por mais ridículo que pareça, a verdade é que quem está lá tem interesse em editar legislações que vão trazer benefício para si próprio. Então, criar legislações que protejam aquelas pessoas que não são eleitores, por exemplo, não é legal, não vai fazer diferença. Crianças não são eleitoras,
adolescentes só a partir dos 16 e mulheres durante muitos anos não foram. Então, a gente não pode esquecer, às vezes eu escuto algumas pessoas me dizerem assim, você vem com esse papo politicamente correto. Não é isso. Para a gente entender aonde nós estamos, a gente precisa entender o caminho que a gente percorreu. A gente só vai mudar daqui para frente se a gente entender tudo que veio e conseguir mostrar que isso está errado e melhorar, né? Eu sempre digo que talvez a gente não veja mudanças significativas, mas a nossa missão é mudar as próximas gerações para que talvez um dia a gente não tenha que parar 1 hora de uma terça-feira, das 8 às 9 da noite, para falar o que é violência sexual e explicar para pais e responsáveis o que eles têm que fazer para proteger seus filhos. O absurdo está nisso, né? O absurdo está na gente ter que falar sobre isso. Por exemplo, eu digo assim, eu advogo bastante para as minorias políticas. Então, na defesa das mulheres, criança e adolescente, comunidade LGBTQIA+, para pessoas vítimas de racismo, de preconceito. Eu gosto disso? Não, eu adoraria estar redigindo contratos. Eu adoraria estar resolvendo partilha de bens somente. Eu detesto ter que pegar uma petição onde tem imagens de uma criança vítima de violência. Detesto ter que assistir vídeos, detesto ter que ouvir um pai ou uma mãe chorando, dizendo que demorou tempo demais para enxergar. Eu preferia fazer contrato. Porém, é a minha missão nessa vida e seguimos. Então, a gente precisa, sabe, sempre e constantemente falar sobre isso e principalmente com as novas gerações, que é o trabalho que a gente tenta desenvolver quando a gente é voluntário nessa área. E vemos os frutos, né, Fer? Vemos os nossos frutinhos por aí. Sem dúvida. É muito importante, já que você tocou em vários pontos, assim, e essenciais, né? Até bati palma aqui, porque é isso mesmo, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é justamente tentar trazer conhecimentos e informações, né? Para mães, pais, responsáveis de crianças e adolescentes que acompanham, para realmente gerar essa consciência, né? De parar e pensar um pouquinho e realmente se atentar a essa criança, se atentar a esse adolescente, ao seu comportamento e pensar em maneiras de protegê-los, né? Porque eles são mais vulneráveis, né? As crianças, principalmente. Você até já falou muito bem disso, infelizmente, mas pontuar essa questão do que a gente faz então, né? Porque a gente já falou muito disso, mas um resuminho muito rápido, pensando mais numa parte pedagógica. E antes de fazer esse resuminho rápido, na verdade, eu quero compartilhar uma vivência, né, do que é feito nas escolas hoje em dia, né? Na área da educação, a gente tem falado muito mais sobre essa questão do respeito ao corpo da criança, de ensinar a criança, né, desse respeito, em quais partes do corpo as pessoas não podem tocar na criança, né? E tem se falado muito em pedir a permissão da criança quando você vai trocar a fralda, quando você vai limpar. Então, eu até compartilhei com você hoje, quero compartilhar com as pessoas, né? Que na escola, quando a gente, por exemplo, vai levar uma... Claro que não todo mundo faz isso, mas é uma onda que vem vindo muito forte, que é importante, né? Para essa conscientização e para para essa educação sexual das crianças. Quando a gente vai ajudar uma criança a ir ao banheiro, por exemplo, fazer xixi, limpar o cocô, enfim, olha, o tempo todo verbalizar o que estamos fazendo, né? Não é a criança sentou, você vai ali, limpa e tchau. É verbalizar, porque eu sou uma pessoa externa, né? Eu sou educadora, mas eu sou uma pessoa externa da família dela. E mesmo quem é da família, mas olha, agora eu vou limpar você. Olha, posso agora limpar você? Você já terminou? Olha, estou passando um papelzinho para te limpar. E explicando. Parece muito básico, mas é essencial que se faça isso para ir mostrando para essa criança quanto é importante que o corpo dela seja respeitado e o quanto é importante que as partes íntimas sejam mais respeitadas ainda, né? E quando você vai mexer ali para ajudá-la a se limpar, por exemplo, você dizer a ela o que você está fazendo, né? Porque quando alguém não disser, ela vai saber identificar que, opa, eu preciso ligar o meu sinalzinho de alerta, vou contar para minha mãe que alguém mexeu ali sem me pedir permissão, sabe? E aí, falando sobre isso, né, o que a gente falou, como prevenir, né? Quais ações são preventivas, né? Que é o nosso foco aqui. Principalmente você ensinar o seu filho, primeiramente a se expressar, primeiramente a conversar, primeiramente a dizer o que ele gosta, o que ele não gosta,
né? E junto com isso, ensinar realmente o corpo dele, quais são as partes do corpo dele, quais são as partes que as pessoas não podem tocar, que as pessoas precisam respeitar, né? Você não precisa entrar realmente no foco, num foco que é, né, mais... Ai, eu esqueci a palavra, mas que leve mais a parte de sexo, né? Não é isso que a gente está dizendo. Na Não. verdade, a gente está dizendo... Pode falar. Eu aprendi na live, né, que eu fiz com a educadora sexual o seguinte, que, primeiro, não há nenhum problema em você ensinar para o seu filho, para a menina que ela tem uma vagina, para o menino que ele tem um pênis. Também não há nenhum problema de você colocar um apelido. Porém, a criança precisa saber o que é aquilo. Ela precisa, claro, e aí de acordo com a idade, né? Aí quem é educador vai saber explicar melhor, mas em qual momento ensinar isso. Mas ela precisa saber que aquilo ali também é um órgão sexual reprodutivo. Ela precisa saber, tá? Não é ensinar sexo, a gente volta a falar, não é ensinar sexo, não é isso. Mas dentro da idade de cada criança, dentro da capacidade cognitiva dela, ela precisa entender para o que aquilo serve. A outra coisa que eu aprendi com a Laura é que a gente precisa, sempre que possível, explicar a diferença para as pessoas, para acabar com esse medo, porque é medo. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, por exemplo, quando a menina tem a primeira menstruação, né, que a gente chama de menarca. Meu Deus, não explica para ela o que é, porque agora ela pode ser mãe. Tá, ela pode ser mãe, mas é exatamente por isso que ela precisa saber, né? Enfim, outra coisa que eu queria, a gente tá com o tempo acabando, que eu queria lembrar, eu falei lá no começo e eu vou lembrar de novo para vocês não esquecerem, o desconhecimento leva ao silêncio. Se a gente não sabe o que é, a gente não vai falar sobre. Então não dá para esperar uma criança, como a menina de 10 anos, ficar 4 anos sofrendo abuso sexual, violência sexual, estupro, para aí todo mundo parar e falar, meu Deus, isso acontece toda hora, todos os dias, pode estar acontecendo na casa do nosso lado, dentro da nossa família, e a gente não sabe. Então a gente precisa falar e insistir que a gente tem que discutir esse assunto. Óbvio que aí cada família vai ver como incorpora isso, de que forma, aí é o que é melhor para cada família. O que a gente não pode é esperar o problema, porque o brasileiro tem isso. Quando um brasileiro procura um advogado? Quando o problema já aconteceu. Mas a nossa função não é só essa. A nossa função é orientativa, é consultiva, é de assessorar. A gente não quer esperar nossas crianças serem vítimas de violência para que eu possa atuar. A gente quer que o direito não seja utilizado dessa forma, como remédio. A gente quer que o direito seja utilizado como alerta. Então, a gente precisa abrir os olhos e parar de esperar o problema. Tem um sinal, é melhor ver do que esperar. Jaque, só para exemplificar o que você falou aqui, nós brasileiros costumamos esperar o problema, né? Fato é que, eu até falei no começo e vou resgatar agora, quando uma pessoa me procurou hoje para falar, Fer, esse título, esse tema seu, dá a impressão de que vocês vão falar do direito da criança, como garantir esse direito da criança depois do fato consumado, né? E isso não está escrito no tema, e inclusive no texto que eu mandei junto com o nosso folder da live, eu escrevi que nós falaríamos de ações preventivas. Então, tanto é impactante a pessoa, e as pessoas olham pensando no depois e não no antes, que essa pessoa não teve atenção nem ao fato de que eu tinha colocado no texto que nós falaríamos de ações preventivas, né? Então, é importante sim a gente falar, e por isso nós estamos aqui hoje, né? É importante sim. A gente tem poucos minutinhos para terminar. Eu queria só ler aqui um comentário, né? A falta de informação promove essas atrocidades, então foi o que você falou, né? A falta de conhecimento, falar sobre isso. A gente precisa, sim, conscientizar as nossas crianças, nossos adolescentes, né? Mais uma vez, não é falar sobre sexo, é falar sobre os seus direitos, o seu corpo, o que pode, o que não pode, ensinar essa criança a se expressar, ensinar essa criança a conversar, né? Sempre quando uma criança, ela é estimulada ao diálogo e ela vai crescendo nessa convivência familiar em que o diálogo ele é estimulado, ela tem uma maior tendência, né? E eu já li algumas coisas sobre isso na psicologia, tem uma maior tendência a conversar com pais e mães sobre assuntos mais delicados, sim. Então,
conversem com seus filhos, né? Ensinem eles a expressar. Mostrem para eles que eles podem confiar em você, que eles podem conversar e fiquem atentos a alterações de comportamento, né? Porque alterações de comportamento de criança e adolescente indica muita coisa pra gente e é sempre primordial e essencial buscar ajuda o quanto antes, né? Jaque, você Sim. quer falar algumas palavrinhas para finalizar? Quero agradecer e me colocar à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta que não fez e quiser mandar, pode mandar. E encerrar lembrando uma coisa muito importante, que aí é jurídica. Sempre que nós tivermos o direito de uma criança de um lado da balança e do outro lado da balança o direito de qualquer outra pessoa, o direito da criança tem que prevalecer. Isso é constitucional, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma situação em que é preciso discutir o direito da criança, se lembrem disso, dessa balança. Sempre irá prevalecer o direito da criança. No mais, espero que tenha sido satisfatório, que todo mundo tenha gostado. Hoje eu nem fiz tanta piada, olha só, não consegui fazer piada hoje. O tema não me deixou. E é isso. Perfeito, Jaque. É um tema, como a gente falou no início, forte, impactante, mas que a gente precisa conversar, né? Então, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por trazer tantas informações aqui relevantes para a gente, né? Tanto do ponto jurídico quanto do ponto de ações, atitudes, né, que a gente precisa ter. Então, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade e mais uma vez falar para pais e mães que estão aqui: converse com seus filhos, ensine eles a se expressar, né? Dê essa abertura para eles, para que eles possam falar. E não é só quando a criança, quando é adolescente, né? Desde pequeno a gente precisa ensinar essa conversa, né? Mais uma vez, na escola, quando eu vou fazer intervenção numa criança que está disputando o brinquedo com outra, né? E eu vou conversar para que elas consigam se resolver na base da conversa, eu estou ensinando essa criança a habilidade da linguagem e da expressão, né? Por que eu não vou e resolvo para ela? É muito mais fácil, né? Eu falar com a criança que estava puxando o brinquedo e resolver, mas esse não é o intuito. Nosso intuito é ajude essas crianças a se desenvolverem e se tornem adultos felizes, adultos confiantes, adultos com autonomia. Então, se você quer que seu filho seja tudo isso, se desenvolva e se torne um adulto capaz, confiante, com autonomia, com respeito, você precisa ensinar desde criança, né? E fiquem muito atentos, né? Com as pessoas que vocês deixam seus filhos, principalmente quando eles são muito pequenos e não sabem se expressar ainda, e não sabem conversar ainda, né? É uma pedra preciosa, né, para os pais e para as mães, e a gente precisa cuidar, assim, com muito amor e carinho. Às vezes parece até exagero, né? A minha mãe, já que ela não, rapidamente vou falar, ela não me deixava ir muito na casa de coleguinhas, ela não me deixava dormir jamais, né? E eu ficava muito brava na época. Depois que eu fui crescendo e fui vendo tantos relatos de coisas que aconteciam assim e de pessoas que eu conheci, não era só ler na internet, eu agradeci muito a ela por não ter deixado, porque eu era uma criança que falava pouco, né? Então, talvez se eu tivesse vivido isso, graças a Deus eu não vivi, mas eu poderia não ter nunca contado. Então, eu agradeço ela hoje, inclusive ela está aqui na live, por realmente ter cuidado tanto, né? Era muito, mas me fez não passar por situações assim, né? Então é isso, nosso tempinho tá acabando, então esse é o recado que a gente deixa para as mães e papais aqui. Agradecer muito a presença das pessoas que ficaram aqui com a gente, né? E que mandaram comentários, ó, muito bom, parabéns, excelente, parabéns, parabéns meninas. É isso, muito obrigada, gente, obrigada, Jaque, de todo o meu coração. Imagina. E que a gente consiga, como você falou, e até bate palmas, futuro próximo, a gente não precisar falar sobre isso, porque vai ser muito óbvio todo esse cuidado, né? Então, isso mesmo. Uma ótima noite para todo mundo. Uma ótima noite, Jaque. Um grande beijo. Boa noite, gente. E a gente se vê na terça-feira que vem, que eu volto com live somente. Isso aí. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Beijo, Fer. Tchau, beijo.